Sequência Santi Evangelii secundo Mateus. Gloria a Te, Domine. In illo tempore dicit Iesus discipulis suis, attenditi a paucis prophetis, qui veniunti ad vos investimentis obvium, intrinsecus aute sunt iupi rapacis, abruptibus eorum cognoscetis eus, nunquam colligiunt de spinis uvas aut de tribulis ficus, sic omnis arbo bona fructus bonus fati, mala auti arbon malus fructus fati. Non potes arbo bona malus fructus facere, neque arbo malabundus fructus facere. Hominis, arbo qui non facit fructum bonum, escidetu et in ignemitetu, istum et fructibus eorum cognoscetis eus. Non omnis vidicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, sed qui facin voluntatem Patris mei, qui in celis et ix intrabit in regnum celorum. Laudemus Dei Christi. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Amém. Sentai-vos. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com aparências de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Ao nosso querido Padre, Frei Leão José Maria, com os nossos confrades, Frei Miguel, Frei Mário, com os nossos irmãos terciários, Irmã Clara, Frei Elias, com os demais queridos fiéis, paz e bem, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. O ramo enxertado na árvore da cruz, e no próprio Cristo, aquecido pelo claro sol da graça, produzirá bons frutos. O ramo cortado e separado da árvore da cruz será enegrecido pelo sol das suas paixões e dos seus vícios, murchando e secando completamente, para depois ser jogado no fogo do inferno. É bem certo, meus caríssimos irmãos, e preciso também pedirmos ao bom Deus o discernimento e a sabedoria, a fim de que Ele nos mostre os falsos profetas que se apresentam diante de nós no exterior da Santa Igreja. Mas também ainda mais é preciso que busquemos em nós mesmos e no interior de nossa alma, aonde estão escondidos os falsos profetas dos nossos vícios, das nossas maldades e das nossas paixões. Como poderemos nos guardar dos falsos profetas que estão diante de nós, se dentro da nossa alma alimentamos o falso profeta, muitas vezes da indiferença para com Deus, da impureza, da maledicência, da soberba, da falsidade, principalmente do espírito de desobediência?
Satanás, na sua astúcia, transformou-se em uma serpente aos olhos de nossa primeira mãe, Eva, e profetizou falsamente, dizendo-lhe: se comerdes desse fruto, sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva, seduzida por esta tentação, deixou-se enganar por este primeiro falso profeta, não só seduzindo Adão, seu marido, levando-o ao pecado, mas também a nós e a toda a humanidade. A Santa Igreja, caríssimos irmãos, tem uma hierarquia e muitas vezes não percebemos que o falso profeta da desobediência reina, impera e vive no mais íntimo da nossa alma, e que se esconde muitas vezes como uma pequenina serpente no mais íntimo do nosso coração. O que será de um convento, meus caríssimos irmãos, em que o postulante ou noviço desobedece o reverendo padre prior, ou que se lhe levanta a voz quando ele é provado nos opróbrios da vida religiosa? O que será de uma noviça que desobedece ou grita com a sua madre superiora, que lhe chama atenção ou lhe corrige na mais pequenina falta? O que será de nós padres, que prometemos diante de Deus obedecer ao nosso bispo em tudo, e se lhe desobedecemos? O que será dos bispos, que desobedecem o chefe visível da Santa Igreja, que é o Santo Padre, quando há um Papa? O que será dos fiéis, que desobedecem os seus sacerdotes naquilo que eles ensinam da moral da doutrina cristã? O que será de uma casa, que a esposa passa por cima da autoridade do marido, tirando-lhe a moral diante dos filhos, quando Deus constituiu o homem chefe superior da sua casa? Ah, meus queridos irmãos, cada um deve enxergar o seu lugar e não querer exigir muitas vezes dos sacerdotes e dos bispos uma moral e uma santidade que eles mesmos devem ter a consciência de ter e de buscar pela grande sublimidade da sua ordenação sacerdotal ou episcopal. Diz o grande livro do Padre Goffinet, Manual do Cristão: se o padre ou bispo vos ensina e admoesta na Santa Missa ou repreende na moral da Santa Igreja e da verdadeira doutrina, mas se por fraqueza, coitado, ele não pratica nem tudo aquilo que lhe ensina, rezai, jejuai-vos, sacrifiqueis pelos vossos bispos e padres, e nem por isso deixai de escutá-lo e obedecê-lo, pois ele mesmo dará contas diante de Deus por ele e pelas vossas almas. Ah, meus caríssimos irmãos, quantos de nós, e não só no meio modernista, mas principalmente entre aqueles que se dizem católicos tradicionais, se encontra a serpente do falso profeta, da revolta e da soberba luciferiana, de não obedecer ao padre naquilo que ele ensina da moral cristã, enquanto o padre dizer aquilo que eu gosto de fazer e me apraz, está tudo bem, este padre para mim é um santo. Mas a partir do momento em que a doutrina de nosso Senhor e a moral cristã exige que o sacerdote fale a verdade e nos chame a atenção, com caridade, é claro, no vício de estimação que nós temos, seja lá qual for, da imodéstia, da vida desregrada, amaziada ou obstinada, todos se viram contra o sacerdote que tem o poder e a ordem sacerdotal de tocar com as suas mãos ungidas o próprio Cristo, com o seu corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento. Logo, o sacerdote na sua hierarquia está acima, não só dos fiéis, mas também dos religiosos e religiosas, pois a freira, por mais santa que ela seja, não pode tocar em Jesus sacramentado, e o sacerdote, com a sua sublimidade sacerdotal, pode advertir e repreender
qualquer fiel ou religiosa que esteja sobre a sua guarda ou a sua responsabilidade espiritual. Uma alma que se diz católica, seja ela fiel, leigo, religioso, religiosa, padre, ou até mesmo prelado, bispo, que não obedece àqueles que estão acima deles na hierarquia da Santa Igreja, enganam-se a si mesmo no seu catolicismo, fazendo rir e zombar os demônios do inferno com esse falso catolicismo. Ah, meus caríssimos irmãos, diz Santa Francisca Romana, na sua revelação do inferno, que até no inferno existe uma hierarquia e o superior dos demônios é o próprio Lúcifer. E muitas vezes essa revolta interior que treme dentro de nós é a serpente escondida do falso profeta, da desobediência, que mais uma vez se aninha nos recônditos mais secretos da nossa alma. E enquanto isso, muitas vezes, caríssimos irmãos, buscamos ao redor de nós as cobras visíveis que estão no modernismo do Vaticano II e as invisíveis fazendo a festa e o carnaval no interior da nossa alma. Um outro falso profeta que muitas vezes nos ataca em nossa alma é o falso profeta da indiferença para com a presença de Jesus sacramentado. Eu já contei aqui uma vez, no passado, eu tinha uma amiga evangélica que estudava no mesmo colégio que eu. Quando lhe falei da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento na Igreja Católica, ela me disse sorrindo: se eu acreditasse que o meu Jesus se faz presente nessa hóstia redonda, eu ficaria com ele e o adorava de joelhos às 24 horas do meu dia. Eu escutei isto da boca de uma moça protestante. Eu ainda era um rapaz jovem naquela época, estudava. No entanto, aquelas palavras, meus caríssimos irmãos, me fez tremer, não só de amor por nosso Senhor, mas também de remorso e ainda hoje de tristeza, por saber o quanto nosso Senhor é abandonado por nós no seu sacramento de amor. Ah, meus caríssimos irmãos, se tivéssemos e arranjássemos um tempo para ficarmos com nosso Senhor sacramentado, da mesma forma que temos tempo para nos divertirmos com as futilidades deste mundo, não haveria tanto espaço em nossa alma e em nosso coração para tanta insatisfação. Desculpa. Ultimamente eu estou assim. Vejo nosso Senhor abandonado por mim mesmo e fico triste dentro de nós, porque em tudo Deus já seria satisfação completa em nossa vida, se nós arrumássemos um tempo para ficarmos com Ele no seu Santíssimo Sacramento. Ah, meus caríssimos irmãos, tudo nos falta quando Deus nos falta. Não busquemos e nem tentemos consertar nossa vida para depois buscarmos a Deus. Busquemos primeiramente a Deus no Santíssimo Sacramento, através da oração, da meditação e da adoração, e Ele consertará a nossa vida. Que palavras sábias foram também as palavras do meu querido e amado Reverendo Pai, o Frei Leão, que me disse ontem: mesmo que não estejamos diante de Jesus sacramentado, por causa das missões, viagens e obrigações, Ele se faz presente na sua presença invisível e misteriosa em nossa alma e em nosso coração. O que me fez meditar que muitas vezes os santos mártires, meus queridos irmãos, por causa da perseguição aos cristãos, foram postos no cárcere e na prisão. Mas não havia cárcere ou prisão em seus corações, porque muitas vezes
meus caríssimos irmãos, nos impede de adorar Jesus sacramentado não é o que nos cerca por fora, e sim o que nos prende por dentro. Santa Teresa d'Ávila nos diz que quando não buscamos a Deus nesta vida, esta vida se transforma numa noite que se passa numa péssima hospedaria. E eu completo, e bota péssima nisso. A tragédia de hoje, e grande, que tem levado, meus caríssimos irmãos, uma infinidade de almas, numa falsa teologia, centrada no desejo de que Deus é o meio para conquistar bens, riquezas, e esquecem totalmente que a cruz continua sendo a maior prova de amor, a maior prova da glória de Deus. Frequentemente caminha por estradas que o mundo chama de fracasso. Todas as vezes que resolvemos caminhar diante da cruz, o mundo vê esta caminhada como uma caminhada de fracasso. Meus caríssimos irmãos, o cristão não encontra sua identidade naquilo que ele possui, naquilo que possuímos, mas naquele que o possui, naquilo que possuímos, que é Jesus sacramentado. Por isso não há vergonha em vivermos uma vida simples, uma vida humilde, tal qual o nosso Pai seráfico. Vergonha é trocar a suficiência de Cristo pela diabólica ilusão de que a prosperidade material é a evidência suprema da fé. Quem tem Jesus sacramentado e a companhia da Virgem Mãe Imaculada já recebeu o maior tesouro que o céu poderia nos conceder. Meus caríssimos irmãos, a falsa teologia que coloca o sucesso material no centro da vida cristã produz admiradores de Deus apenas enquanto ele distribui seus presentes. E o santo evangelho verdadeiro, da verdadeira fé, da verdadeira igreja, produz adoradores eucarísticos que continuam amando a Cristo, mesmo quando tudo mais lhe é tirado e nos falta. Afinal, o maior presente de Deus nunca foi uma vida confortável, sem cruzes e sofrimentos, mas termos em nossos altares esta presença viva, amável e acolhedora de Jesus sacramentado. Que a nossa Imaculada Mãe deste dia, a nossa Imaculada Mãe do Perpétuo Socorro, possa expulsar para longe de nós, meus caríssimos irmãos, todos os falsos profetas da nossa alma, e infundir em nós um contínuo desejo de adorar o seu Filho Jesus no Santíssimo Sacramento, e transformando-nos em almas adoradoras nesta vida, a fim de que nós possamos adorá-lo depois por toda a eternidade no céu. Ave Maria Puríssima, Ave Maria